Fala galera, beleza com vocês? Olha, vocês perguntaram sobre investimentos, como é que tá rolando essa coisa de investir aqui na Europa, aqueles investimentos que eu tinha feito e mostrado pra vocês, se tá ou não tendo impacto, se cagou tudo, se não cagou tudo. Então eu vou mostrar 3 deles pra vocês, como é que tá rendendo. E também eu entrei em contato com um deles que eu consegui pedir informação. Alguns eu já tinha visto updates que eles tinham postado, alguns deles eles estão fazendo proativamente comunicação. E aí eu vou mostrar pra vocês como é que eles estão se comportando, como é que tá acontecendo, né, o perfil deles, o que tá mudando e como é que estão os investimentos. Vou mostrar pra vocês aqui também, beleza? A primeira delas é a Mintos. Mintos é uma que eu tenho usado bastante, uma das primeiras que eu comecei a usar e uma das que eu tenho mais dinheiro investido. Dessas de peer-to-peer lending que a gente chama, né? De empréstimo pra pessoa para pessoa. Com a Mintos, eles estão sendo super proativos, na verdade. Eles estão postando muita atualização. O CEO deles está fazendo um Ask Me Anything, que é aquele AMA, toda semana no YouTube. Ele abre tudo assim de informação. Inclusive, vou mostrar pra vocês algumas coisas que ele abriu aqui, que são bem legais. Então vamos lá, essa aqui, ó, dá uma olhada na tela. Eu tirei um print aqui pra mostrar pra vocês. Esse é o Martins Soot, ele é o CEO e fundador da Mintos. E aí, uma das coisas que ele colocou aqui, que eu tirei o print, que eu achei bem legal, é como é que eles estão assegurando, né, a saúde da Mintos enquanto empresa. Eles estão cortando custos, eles estão introduzindo um zero-based budget, então assim, é investir, né, em ações que tem um pouco ou zero gasto. E uma das coisas que mais me chamou atenção é o quinto ponto, que é o seguinte, eles têm 3,6 milhões de euros na conta deles, que dá pra eles 15 a 18 meses de runway, né, que é assim, de sustância. A empresa consegue sobreviver por mais 15, 18 meses se não entrar nada, se basicamente for só gasto. Então eu acho ótimo isso, porque a gente fala que para uma empresa, a gente tem que ter aí entre 60 e 90 dias de caixa. E se eles têm de 15 a 18 meses, é coisa pra dedéu. Então deixa eu mostrar pra vocês como é que estão meus investimentos na Mintos. Vou abrir aqui a tela pra vocês. Olha só, então eu tenho aqui o balanço que eu tenho na minha conta, esse valor aqui. Fundos que eu tenho disponíveis são 3, porque tá tudo investido, né, basicamente. Pagamentos pendentes, 37,95 de 773. O retorno anual, por enquanto, segue acima de 10%, que é ótimo, e eu tenho mais de 90 investimentos feitos. Só que eu fiz algumas mudanças, gente. Se você tá usando Mintos, eu vou recomendar a vocês o seguinte, quer ver? Você clica em Invest, você tem aqui, ó, Auto Invest, que é o que eu sempre uso para deixar ele investindo automaticamente. Aí eu mudei, olha só, eu fiz uma mudança nessa estratégia aqui, eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz. Vocês fazem o que é ideal para vocês, tá, gente? Isso aqui foi a estratégia que eu adotei com base no que eu andei lendo, no que eu acho que faz sentido. O tipo de feedback que eu fui recebendo aí de outros investidores de peer-to-peer, outras plataformas, vendo como é que elas estão performando. Então eu tirei algumas delas que tinham países que têm um risco maior, eu desabilitei elas. A Finco não recomendo, saindo muita notícia ruim deles. E aí tirei várias, tá vendo? Mantive algumas que, por exemplo, a Mogul, ela tem investimento em carros. Uma das coisas que eu tô lendo é que, apesar de ninguém tá comprando novos carros, as pessoas precisam de transporte, e o transporte isolado, que é o carro nesse caso, acaba sendo uma das alternativas. Por quê? Porque as pessoas não estão pegando transporte público e, consequentemente, elas precisam trabalhar e fazer as coisas, principalmente quem tá nos serviços essenciais. Então nem todo mundo pega um Uber, nem todo mundo pega um táxi, as pessoas vão de carro. E aí, por isso, eu acredito que as pessoas que estejam pagando o carro, que pagam naquele lease, que esteja no empréstimo, elas continuarão pagando porque elas precisam disso. Já outras coisas eu tirei aí que, às vezes, por ser uma coisa muito de risco e tal. A segunda coisa que eu mudei, arriscar um pouco mais aqui, subir o rate, né, o interest rate, para 14% e mais. Isso porque as plataformas todas, no geral, estão aumentando o interest rate delas. Ou seja, você tem um interest maior se você pegar o empréstimo agora, porque tem um risco maior de inadimplência. Então eu também subi aqui o meu percentual, e aí eu diminuí os meses que eu tinha aberto aqui até, sei lá, infinito, quanto que vai? Deixa eu ver, vai até 80 meses ou mais. Eu diminuí para deixar 50 meses. Essa é a minha estratégia, tá, gente? Você faz a sua estratégia. Então foi isso que eu fiz com Mintos, e esse que tá o meu investimento até então tá acontecendo. Baixíssimo taxa de inadimplência por enquanto, nenhum impacto que eu tô percebendo aqui. Então o que acontece? A Mintos, eu acho que é legal porque eles já passaram por uma outra crise, se eu não me engano foi 2008 ou 2015, e eles sobreviveram. Então eles têm experiência com crises. Eu sei que é uma coisa diferente que tá acontecendo agora, mas pra que tô falando, né? Tá todo mundo que tá investindo tá numa queda. Tô mostrando pra vocês como é que tá a situação dos investimentos que eu tenho aqui com relação a isso. Então é importante vocês terem isso em mente. A outra plataforma que eu quero mostrar pra vocês é a State Guru. State Guru, que inclusive, olha aí, me mandaram esse moletom aqui. Super obrigado, pessoal. Como eles investem no imobiliário, a gente viu que a engenharia civil já tá voltando a trabalhar, muita gente voltou a trabalhar com engenharia civil. Não pararam as obras, muitas obras seguem, porque tem isolamento já natural aí, claro que menos pessoas aglomeradas, mas segue o jogo, continua se construindo, continua fazendo coisas. A gente sabe que demanda por casas nunca vai diminuir, nem por apartamentos, nem por prédios, vai continuar sempre assim. As pessoas precisam morar em algum lugar. Claro que essa coisa do trabalho remoto muda um pouco a dinâmica de escritórios. No caso do State Guru, é muito investimento em casas em cidades que são promissoras, estão em crescimento, casas que
que estão em regiões já metropolitanas, que precisam ser reconstruídas, reformadas. Então eles têm esse estudo aí de portfólio por conta disso. Uma outra coisa que eles mostram aqui, que eu achei bem interessante, eu não sabia disso, e conforme eu fui lendo e eles mandaram atualização, eu fui pesquisar um pouco mais, que é o LTV, que é o Loan to Value. Loan to Value é, na verdade, quanto que você está pegando de empréstimo em relação ao valor total do bem que você está adquirindo. Então, por exemplo, se você vai fazer uma compra de uma casa de, sei lá, 200 mil euros e você pegou um empréstimo de 180 mil euros, você está com um LTV de 90%. Então, quer dizer que é um LTV muito alto, é um Loan to Value muito alto, muito mais risco, né? Porque você tem muito pouco pago e muito pouco empréstimo. Então, quanto maior o percentual, mais risco. Então, por isso que poucas instituições oferecem esse pagamento que vai te cobrir 90% ou mais, é raro, mais em banco, claro. Geralmente, se é um imóvel mais caro, ou se é uma segunda compra, eles já pedem para você cobrir pelo menos 20% do valor inicial do imóvel, e ainda assim é alto. No caso aqui da Estate Guru, eles, na verdade, são muito conservadores. O LTV deles é de 58%. 58% do valor que precisa ser de empréstimo, os outros 42% são valores que eles já têm, quem está construindo, quem está pagando aquele valor já tem isso daí em caixa, já usou esse dinheiro. Então, é como se fosse, de novo, vou arredondar aqui para 50%. Se você fosse comprar uma caixa de 200 mil, é como se você já tivesse 100 mil, sabe? Ou tivesse 90 mil. É uma garantia maior, é muito mais conservador esse empréstimo. Achei interessante isso daí também. E, bom, eles vão permanecer conservadores, eles têm ainda caixa, eles não falam quanto, mas eles falam que eles têm ainda caixa. Uma coisa interessante, todas essas empresas atuam 100% online. Então, eles não têm um gasto de estrutura tão grande, porque todo mundo continua trabalhando de casa, não teve um impacto na plataforma também como um todo. E eu vou mostrar para vocês como é que tá meu investimento na Estate Guru. Então vamos lá, eu tenho aqui, meu portfólio tem 13 investimentos, meu balanço é de 24 euros, eu tenho um valor de conta aqui de 873, valor investido 674 e reservado, porque ele tá ainda entrando em um investimento, não foi investido, tá 648 aqui e todo o valor de 200 que tá para investir. Meu retorno anual tá sendo 10,46%, mais ou menos parecido com Mintos, bem diferente o tipo de empréstimo, né, mas bem parecido o retorno. Meu Auto Invest aqui, ele tá pendente porque eu mudei ele para 50, depois de você alcançar aí um status, que nem é muita coisa, vocês viram, né? 800 euros. Eu já consigo mudar aqui, que antes era acho que 200 euros ou 100 euros o mínimo, eu deixei 50. Vocês estão vendo aqui, ó, quem tá atrasado 60 dias ou mais, ninguém ainda. E aí, 31 a 60 dias, mas dos 10 que estão já em empréstimos. Então, parece que é muito 10%, mas é porque eu tenho um pouco empréstimo. Uma coisa que eu achei bem legal que eles disseram que é o seguinte, ó. Eles fizeram um teste de estresse e o que eles dizem é que quem tem carteira diversificada não vai perder capital, mesmo com inadimplência de até 30%. Atualmente está em 5,7% a taxa de inadimplência na plataforma. Bem interessante porque, como eu falei para vocês, é uma taxa de inadimplência baixa, continuando baixa. Eles têm esses testes que você diversificando vai ter quem paga, quem não paga, então no fim das contas você acaba não tendo um risco tão alto. Isso, gente, eu tô falando palavras que tradução aqui do que eles mandaram, tá? E a terceira plataforma que eu quero falar para vocês é a Fast Invest. Muita gente se interessou, usou porque é fácil de usar, é simples. O que tá acontecendo com a Fast Invest? Se eles mudaram ou não mudaram alguma coisa? Em relação ao que a plataforma oferece, nada mudou. Aí uma das coisas que é o seguinte, como é que eles estão fazendo, né, para garantir que as empresas possam dar conta dos empréstimos? Então vamos lá. Os parceiros que eles usam, eles têm uma pontuação de crédito e aí eles checam os históricos e reajustam se for necessário. Bom, e aí a Fast Invest eles deixam um pouco mais aberto, eles não colocaram muito detalhe quando eles responderam essas perguntas aqui, que é com relação a realmente for checar histórico, pontuação de linha de crédito para fazer os empréstimos. E aí o que a Fast Invest tem feito eles aumentaram a taxa de juros para até 18%, então aumentou bastante. Se eu não me engano, antes até 14%. E outra coisa é que tem menos investidores entrando, então, consequentemente, você demora mais para fundear aí, para suprir uma demanda de um empréstimo, porque você tem menos gente fazendo fazendo a transferência, né? Fazendo empréstimo. Alguém precisa de um empréstimo de 100 mil e você vai dar 1.000, só que você precisa de 100 pessoas colocando 1.000. Só que se você não tem 100 pessoas colocando 1.000, vai demorar mais para poder chegar nesses 100 mil e aí efetivamente o empréstimo se completar. Então, é muito parecido com as outras plataformas também. O que está acontecendo tem gente que está com mais medo tirando dinheiro, porque precisa, né, desse dinheiro, tá tirando ele, e aí começa a ter menos gente fundeando, né, para entrar. Ou é porque a pessoa realmente não pode, enfim, que for. Deixa eu mostrar como é que tá pra mim os investimentos na Fast Invest. Então, o valor da minha conta aqui, eu tenho em conta 906 euros, o valor da conta, né, que eu já tenho investido 786, já recebi 106 euros de interest, né, de taxas de juros já pagas, aí que tem disponível de fundo 120, e o interest, tá vendo, ó, ele vai cair porque tá nessa queda, né? Ele caiu aqui com relação ao que estava anteriormente, mas ainda é um valor que eu tô recebendo. E mais alto do que do Mintos e mais alto do que também lá da Estate Guru. Tô até então, a minha média que eu tô recebendo é de 12,07% de taxa de juros, então ainda tá melhor e provavelmente vai melhorar ainda mais. Vamos ver aqui como é que tá o Auto Invest. Então, eu vou subir, tá vendo que eles aumentaram, tava 16%, eu vou aumentar. Ele tem um buyback de
3 dias. Deu uma leve mudada no meu portfólio. Vamos ver como é que tá. Por enquanto. Ó, mês de abril, Planned Interest. Tá vendo? Olha só, eu tava com um interest que ele fala quanto tava planejando e quanto caiu, tá vendo? Então, ele vai provavelmente cair aqui, ó, um pouquinho no interest que eu vou receber, em termos de valor. Mas agora eu aumentei ele na minha taxa, que eu quero ter empréstimos que tenham um retorno mais alto, provavelmente com risco mais alto também, mas é parte da estratégia. Eu tô aproveitando aqui e vamos ver o que vai acontecer. É dinheiro, como eu falei pra vocês, que eu investi tem mais de uns 2 anos, 1 ano mais ou menos. Tô deixando, tá indo. Vamos ver o que vai acontecer. Então, são essas 3 plataformas que eu acho que são interessantes, que eu tenho usado, que eu acho legal de acompanhar. Não é um mega retorno, vocês já tinham visto antes, não mudou muito. Tem sim ainda retorno, muito mais baixo, alguns vão cair bastante ainda. Eu acho que vai ter uma taxa de inadimplência maior ainda, que a gente não tá vendo ainda. E faz parte do negócio, gente. Quem tem investimento sabe como é que vai ser. E isso em qualquer lugar. Tá na bolsa, tá a mesma coisa. Brasil, mesma coisa. O que eu quero mostrar pra vocês aqui é como é que tá o investimento que eu tinha feito desses peer-to-peer lending, que é empréstimos que você faz para outras pessoas em pequenas empresas. Mas não é um conselho, faça isso. Você faz o que você tem que fazer. Se você tiver dúvida, você fala com um especialista, uma pessoa que pode te ajudar, um corretor financeiro, para te dar toda essa instrução, fala com um advogado, fala com quem você precisar. Eu tô mostrando aqui para vocês como é que tá meu investimento, para fins de curiosidade de vocês. Se vocês quiserem se inscrever nessas plataformas, os links estão na descrição. Se você não fez ainda o investimento, não fez ainda a conta. Abrir a conta não custa nada, na verdade. Então você pode abrir, fuçar, às vezes por 10 euros e ver como é que é, 20 euros. Você não precisa ter muito dinheiro para colocar lá, mas se você sentir como é que funciona, pode ser uma alternativa para vocês. O euro tá bem em alta, então pode ser interessante, se ganha esse interest. Então vamos ver como é que vai ser, gente. Espero ter ajudado vocês e a gente se vê então no próximo vídeo, muito em breve. Valeu, gente!